tá bom? Então, vamos lá. Boa noite a todos novamente. Eu agradeço, né, a disponibilidade de vocês dedicarem um pouquinho do seu tempo para estar falando do que muitos de nós ama de paixão, né, que é a arbitragem. Então, esse protocolo de arbitragem no enfrentamento à Covid, volto a reforçar, ele foi desenvolvido para grandes competições, né? Então, o que está aqui é o que a gente está preconizando, a CBAT preconiza e a ABRAT trabalhou em conjunto na construção desse protocolo, é para competições nacionais. Então, a gente vai trazer uma parte teórica para vocês, mas a ideia dessas videoconferências é a gente conversar. E quem já esteve na ponta, vendo a coisa acontecer com as suas realidades locais, é muito importante que traga o que é viável, o que não é viável, porque aquilo que não é viável, como fazer? Né? Então, eu acho que esse é o principal motivo da gente estar fazendo essas videoconferências aqui. É trazer a segurança para a arbitragem, para a BRAT, o árbitro, é a nossa principal preocupação, então a gente precisa cuidar de nós mesmos para a gente poder cuidar do outro, tá bom? Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho de câmera de chamada, eu queria estar só justificando, né, que quem ajudou a desenvolver as questões da câmera de chamada foi o André, ele estaria falando conosco, mas ele está na estrada, né, está pegando uma chuva complicada, então, se me permitem, eu vou estar falando aquilo que a gente construiu em conjunto, né, o André fez a coautoria dessa parte da câmera de chamada, o Cocada, aqui do Paraná, e o Og Robson também, da Bahia. E na parte de cronometragem manual, a Gi vai estar nos brindando hoje aí, trazendo um pouquinho do que está aqui no protocolo, tá bom? Lembrando que também teve toda a parte de revisão, né, da CBAT, com as questões da área médica sendo definidas pela equipe médica da CBAT. Então, vamos pensar. Quando a gente fala de câmera de chamada, quais federações conseguiriam fazer toda essa estrutura preconizada com o protocolo? Eu vou trazer aquilo que se recomenda que se faça, né, para as competições nacionais. Se vocês não têm essa realidade, e acho que muitos de nós não trabalham com toda essa formatação de câmera de chamada, qual é o movimento que eu, árbitro, faço na hora de buscar os atletas? Então, tudo isso que é desde o momento que o atleta entra para a pista até chegar, né, no meu setor, é tudo que, de repente, a própria câmera de chamada estaria executando. Então, eu preciso saber o que é que se solicita, né, quais são os cuidados sugeridos, para a gente ver até onde a gente consegue também contribuir com isso, né? O briefing também tem que ser feito com os árbitros da câmera de chamada, se a gente tiver toda essa estrutura. E por que a gente acha importante estar trazendo para vocês essa realidade de grandes competições? Porque qualquer um de nós que seja convocado a participar de um campeonato brasileiro, de um grande prêmio, do Troféu Brasil, a gente precisa estar preparado a entender quais são as recomendações da CBAT para esses grandes campeonatos, né? Então, imaginemos que a gente está atuando na câmera de chamada. Então, o chefe ou o árbitro geral da câmera de chamada, ele precisa reunir os seus árbitros e fazer aquele briefing que a gente já comentou na quarta-feira, né? Então, o briefing ele vai ser reproduzido por todos os grupos de árbitros com as suas particularidades, né? Quando a gente olha para o que se precisa para uma câmera de chamada, se vocês olharem como está no protocolo, é uma infinidade de materiais. Mas por quê? Porque quando a gente prepara um protocolo, a gente prefere pecar por excesso do que pecar por falta, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura toda de câmera de chamada para ser montada, eu preciso de cadeira para os atletas, eu preciso de mesa para a câmera de chamada, preciso de mesa para quem vai estar ali fazendo a confirmação se eu estou utilizando o sistema. Eu preciso de cadeira para os árbitros, vamos estar utilizando o termômetro para aferir a entrada do atleta? Então, eu preciso do termômetro. Vai ser colocado aquele tapete sanitizante, que na sua grande maioria são dois, né? Um com líquido sanitizante e o outro para secar o tênis depois de passar por esse tapete.
Se isso tudo vai ser utilizado, eu preciso que também tenha o líquido para colocar no tapete, né? Eu vou precisar de pano para passar nas cadeiras, o álcool ou eu chamo aqui de sanitizante, tá? Mas é a substância que a gente utiliza para fazer a limpeza das cadeiras e dos materiais que a gente utilizar dentro da câmara de chamada. Eu posso ter um borrifador para cada árbitro ou ter um borrifador no setor, o ideal é que tenha tudo individualizado. Mas se eu preciso borrifar alguma coisa, eu tenho que ter o que borrifar, o que colocar dentro do borrifador, né? Eu preciso do pano para passar nas cadeiras, né? Eu preciso do dispensador de álcool em gel. E esse dispensador de álcool em gel, o ideal é que seja aquele com pedal. Se eu tenho dispensador, eu preciso do álcool em gel para pôr dentro. Então, assim, está listada toda a parte de materiais para a gente verificar que tenha isso. E quando a gente vai fazendo aquele checklist que eu comentei na quarta-feira, a gente peca menos, né? E a gente esquece menos se a gente tem uma lista da qual seguir. Na câmara de chamada, o árbitro, ele também pode ser que utilize um cartão amarelo e um cartão vermelho. Se é uma competição que envolve o paralímpico, lembrem que agora o cartão amarelo e o vermelho vai estar sendo mais utilizado. Então, se é um árbitro geral só, ele pega o cartão, se é possível fazer a limpeza do cartão, ele guarda consigo e fica sempre com ele, né? Caneta, cada um tem a sua, tá? Não vão emprestar a caneta. Então, se é aquela caneta que utiliza, porque tem lá na coordenação técnica, né, a federação traz, então pega a caneta, passa, né, borrifa lá o álcool, higieniza essa caneta e fica consigo mesmo. A prancheta, evitem de estar usando por mais de uma pessoa a prancheta. O ideal é que cada árbitro tenha a sua, né? E, claro, a gente precisa estar pensando nos demais materiais que a gente utiliza dentro da câmara de chamada, né? O desktop, como eu falei, impressora, se for utilizar isso na câmara de chamada, tem que ter o papel sulfite, tinta de impressora, grampeador, né? Se vai ser demarcado onde cada atleta pode ficar, talvez precise da fita adesiva, né? Se precisar de fita zebrada, se precisar de barreiras para fazer, né, o entorno para demarcação da câmara de chamada, tem que ter lixeira. Se tem lixeira, tem que ter o saco plástico dispensador, né, para cada uma delas, para cada tipo de lixo. Lembrando que também a gente muitas vezes utiliza saco plástico para colocar material dos atletas. Então, se essa vai ser a conduta, então tem que ter esse saco plástico. Se vai ter alguma coisa para amarrar, tem que estar previsto isso também para fechar esses sacos, né? Aqui está preconizado, inclusive, ali, ó, caneta para retroprojetor para marcação da identificação do atleta, naquele próprio saco plástico, porque daí vai direto para o pós-evento, o atleta termina a prova, já está identificado esse saco plástico, né? Se for utilizado cestinha, tem que prever as cestinhas. Aqui foi colocado, por exemplo, para evitar o uso de staff, né, ou de voluntários que carreguem as cestinhas, um carrinho para deslocamento do material dos atletas, então não precisa estar levando de cada um numa cesta, leva num carrinho. E aí a gente vai começar a falar da montagem do setor, né? Então, não começou a competição ainda. Eu já separei todo aquele material que eu defini que eu vou utilizar na câmara de chamada. Então, como que eu vou fazer essa distribuição? Tá? Essa parte de montagem do setor, tudo está discriminado dentro do protocolo. Eu vou colocar a figura para a gente tentar mostrar. Se alguns já foram para Bragança, dá para entender que essa figura que o André trouxe para nós aqui é mais da pista de Bragança, né? Que tem um setor que os atletas costumam fazer, o aquecimento na pista coberta, e aí tem a entrada para a câmara de chamada. Quando a gente vai montar esse setor, é bastante importante que a gente verifique todos os protocolos que vão ser adotados. Se vai ter o tapete sanitizante, que seja colocado, né, ele com o líquido sanitizante aqui, e o outro tapete justamente para o atleta passar depois que ele molha o pé, senão fica complicado o trânsito com um solo molhado.
O dispensador, se for um dispensador de álcool em gel com acionamento no pé, então a gente já vai estar colocando aqui na entrada, né? E aí fica muito mais fácil, que você não precisa de alguém apertando para a pessoa poder sempre ser a mesma mexendo nesse dispensador. Quando é com pedal, isso facilita. Se vai ser seguido o protocolo com aferição do termômetro, então tem que já preparar e deixar o termômetro nessa entrada, porque se tiver acima dos 37,8, né, a recomendação médica da CBAT é o atleta não entra na câmara de chamada, tá? Ele tem que ir buscar o serviço médico para atenção e verificar, pode ser que não seja Covid, mas pode ser que seja, né? Então ele não entra acima dessa temperatura. E aí, os árbitros que estão atuando dentro da câmara de chamada, isso tudo já foi passado no briefing para eles, como que vai ser a disposição de cada setor. Né? Se eles vão estar recebendo, por exemplo, até 2 grupos por vez, porque a recomendação do protocolo é que se receba um grupo de campo e um grupo de pista, né? E essa programação da entrada na câmara de chamada tem que ser muito bem sincronizada, né, com a saída deles da câmara de chamada, para ter tempo hábil depois da limpeza das cadeiras, né, mas um árbitro que vai estar cuidando desse setor, ele tem que disponibilizar as cadeiras, respeitando aqueles 2 metros entre elas, que é a recomendação da CBAT. Lembrando, gente, cada local tem uma recomendação, se for de 1 metro, vai colocar de 1 metro, se é de 1,5 metro, vai por 1,5 metro. Por enquanto, a CBAT recomenda os 2 metros, tá bom? Aqui na frente vai colocar, né, o computador ou laptop para validar a entrada do atleta, né? Normalmente a CBAT utiliza esses sistemas, impressora para poder imprimir as súmulas para fazer entrada, né? E também verificar se vai utilizar as cestinhas ou se é só o saco plástico, tá? Mas mesmo que não seja utilizado os voluntários, os cestinhas, né? Muitas vezes, pelo fato de ter essas cestas que facilitam, né? O atleta coloca seu material aqui e esse material já é deslocado diretamente para o pós-evento, para quando ele sai da pista, principalmente quando a gente está falando de atleta de pista, né? O atleta do campo vai ser verificado o material que eles estão dentro da mochila, o ideal é que seja conferido e aquilo que não deve entrar deveria ser recolhido, né? Vamos falar no mundo ideal, que os atletas entendessem de que esse material como telefone, máquina fotográfica, né, som, fone, isso não deveria nem estar entrando na câmera de chamada, né? Eles deveriam deixar com a sua equipe, mas também muitas vezes eles não têm com quem deixar, então é importante que ou seja colocado no plástico, né, fechado e recolhido. Se isso não é possível, que seja mantido dentro da mochila, sempre que possível, em torno de um plástico, né? Mas essa sinalização do que vai ser feito ou deixar de ser feito na câmara de chamada é importante que os árbitros gerais e árbitros-chefes dentro das provas saibam disso, porque a qualquer momento o atleta pode pegar o telefone e falar com o seu técnico, por exemplo, né? Ainda, quando os atletas entram na câmera de chamada, o que a gente precisa estar verificando, né? A temperatura do atleta, se ele está com a máscara ou não. Então, o que significa estar com a máscara? É a máscara tampando o nariz e boca aqui por baixo do queixo. Lembrem disso, só o fato de estar com a máscara pendurada na orelha, a máscara no pescoço ou usando de tiara, ele não entra na câmara de chamada. Tá? O Ricieri trouxe uma situação bastante importante da questão do respeito às regras. A gente faz respeitar a regra, que é uma forma da gente ter uma competição com boa fé, né? Que todo mundo consiga competir da mesma forma. E agora a gente está tendo um novo regramento que é proteger vidas, né? Se a gente deixa as pessoas não respeitarem este regramento, que hoje é o que a gente considera o correto, que as autoridades sanitárias têm colocado como ideal, então a gente está colocando em risco não só a nossa vida, porque a gente pode pegar, ter Covid e não ficar, né, não apresentar sintomas, mas eu posso levar para minha casa,
para o meu pai, para minha mãe, para o meu vizinho, né? Então, é um comprometimento nosso e dos atletas também, ou de todo mundo que está dentro do âmbito ali da competição. Tá? Então, atleta sem uso correto da máscara não entra na câmara de chamada. E se tiver com temperatura igual ou acima de 37,8, a recomendação deste protocolo é não entrar também na câmara de chamada. No caso de o atleta chegando na câmara de chamada, ele tem que ser orientado sobre a questão do distanciamento obrigatório de 2 metros entre si e qualquer outra pessoa. Ou seja, ele quer conversar com o árbitro, ele sabe que ele tem que ficar a essa distância de 2 metros. Ele quer conversar com outro atleta, ele vai ter que respeitar essa distância de 2 metros, inclusive na hora de perfilar para entrar para a prova. O atleta ele deve ser orientado a utilizar somente o espaço que está disponível para ele ali na câmara de chamada. Então, foi dito que essa cadeira que ele vai sentar é ali que ele vai ficar. Ele não pode ficar circulando para ficar conversando com as outras pessoas. Por isso que a ideia é que a câmara de chamada ela seja muito ágil. É papurt, entrar e já sair da câmara de chamada, né? Sempre que possível, o atleta de prova de pista deve adentrar a câmara de chamada já pronto para a prova, de forma que seja reduzido o seu tempo de permanência. O que pode ser pactuado, né, com os envolvidos? Isso pode ser verificado, inclusive, no congresso técnico, que vai entrar já pronto para competir. Agora tem a questão da sapatilha, todas essas questões que tem que ver se ele tem um local para fazer do lado de fora ou não, tá? Vamos lá. O funcionamento do setor, né, como a gente comentou, a entrada dos atletas vai ser através de uma chamada, série por série, e não todo mundo lá dentro, né, se possível, deixar bem separado, de forma que tenha tempo da saída dos atletas e poder fazer a higienização das cadeiras. Um árbitro deverá realizar a medição da temperatura, ou alguém designado, né, pela própria organização, e verificar justamente o que fazer. Então, por exemplo, o atleta está com 37,8 ou 39 de febre. Como é que você vai orientar enquanto árbitro? Aonde que ele tem que buscar? Olha, não vai ter assistência médica na competição, mas minimamente alguém tem que orientar a equipe que está na câmara de chamada o que falar para esse atleta, se ele tem que buscar unidade de saúde, né, o que fazer, porque também não adianta dizer, aqui você não entra e o problema é seu, né, então isso tudo tem que ser bem pactuado antes. Um árbitro, se não tiver aquele dispensador com o pedal, então só um árbitro dispensando o álcool para que ninguém fica todo mundo tocando no dispensador. O árbitro geral da câmara de chamada, ele deve sim supervisionar toda a conduta e o andamento da câmara de chamada, né, ajudando, no caso de alguma situação, por exemplo, acabou um produto, precisa repor o sanitizante nos borrifadores, então ele pode estar ajudando não só no monitoramento, mas na realização da organização e reposição desse material, tá? A gente já comentou do distanciamento. É muito importante a gente verificar que, às vezes, a gente vai ajudar o atleta a colocar o número, então isso vai ser uma aproximação, a gente vai tocar no corpo do atleta, muitas vezes, então, tocou no atleta, passa o álcool em gel, tá? Então, sempre que não puder manter esses 2 metros de distanciamento, a gente precisa, sim, fazer a higienização das mãos na sequência, tá? A questão de um árbitro verificar cada atleta solicitando ao mesmo para mostrar o seu uniforme, número de competição, sapato de prego, justamente para a gente verificar o tamanho dos pregos, evitando sempre o contato direto com o atleta e mantendo aquele distanciamento. A gente já comentou das séries, né, sendo acolhidos uma por vez, e essa programação da câmara de chamada é muito importante. E deve ser designado um árbitro por série, ou seja, vem a primeira série dos 100 metros, então um árbitro vai estar olhando para eles. Vem o grupo que vai para o salto em distância, então outro árbitro vai estar cuidando desse grupo. Evitar de estar trabalhando em duplas, porque a gente acaba fazendo a aproximação entre os árbitros.
Isso a gente fala sempre que possível, né? E o programa horário previsto de forma que esses atletas fiquem o menor tempo possível lá dentro. A questão da designação de voluntários, os cestinhas, a nossa recomendação é que evitem, né? Sempre que possível a gente não ter esse grupamento para ajudar, mas se tiver, não esquecer que a higienização, cada vez que é utilizada uma cestinha, tem que estar acontecendo. E no caso do atleta de prova de pista adentrar com material, deve colocar esse material no saco plástico, como a gente comentou, sempre identificado e lacrado para o pós-evento. Para as provas de campo, após verificação e retirada do material não permitido, o próprio atleta irá carregar seu material até o local da prova, ninguém vai levar para a prova de campo. E o material recolhido, né, aquilo que eu falei de celular, fone, etc., ele fica sob guarda da equipe de arbitragem de campo, que vai estar com os atletas, isso facilita no momento da saída dos atletas já entregar ou levar para o pós-evento. E como que os atletas vão estar saindo da câmara de chamada? O árbitro designado deverá orientar esse perfilamento com o distanciamento de 2 metros. Os atletas devem estar utilizando a máscara facial para entrar nas provas de pista e campo, e essa é uma discussão. Depois a gente vai falar especificamente na segunda-feira, nas provas de pista, como vai ser essa questão das máscaras, e na quarta-feira, nas provas de campo. E, após perfilados, os atletas devem ser acompanhados e deslocados para a área de prova, sempre com o distanciamento, beleza? Específicos de pista e campo, a gente vai voltar nisso. Quando os atletas saem do setor, né, a gente vai preparar para a próxima fase, então a gente precisa higienizar as cadeiras, né, ou as mesas, se forem utilizadas, ou as cestinhas, de forma que a gente possa estar recebendo o próximo grupo de atletas. E ao final da etapa, ou ao final da competição, a gente tem que desmontar, né, a gente tem toda aquela lista de material e tem que devolver toda essa lista e checar se toda ela está lá, né, e devolver e guardar nos respectivos cases, de acordo com que a coordenação técnica orientar como fazer essa devolutiva. O Flor falou um pouquinho para nós na quarta-feira como é essa formatação de devolução, para saber que tem que higienizar tudo, higienizar as cadeiras, higienizar as mesas, higienizar os equipamentos e depois devolver para a coordenação técnica, tá bom? Então, eu falei rapidinho, mesmo assim acabei passando um pouquinho do tempo, eu vou passar a palavra para a Gi, né? A Gi trabalhou intensamente aí com a gente na montagem das orientações para quem atua na cronometragem manual. Então, Gi, com você. Boa noite. A cronometragem manual praticamente é a mesma coisa que a Claudinha falou, né? Nós vamos primeiro separar todo o material para o setor. Você está com os slides, Claudinha? Você coloca para mim, por favor? A separação dos materiais, né, no setor, que são os cronômetros, as pranchetas, as canetas, régua, grampeador, papeletas, computador, cadeira, ou a escada da cronometragem, borrifador de litro com o líquido sanitizante, a bandeira, rádio, mesa. Por favor. E a montagem do setor. A montagem do setor vai ser responsabilidade do árbitro, cronometrista. Então, ele vai ser responsável por todo o material, ele vai ter que fazer a higienização da cadeira, da caneta, do lápis, da prancheta, do cronômetro, não devendo emprestar nada para ninguém, certo? Ele não vai poder compartilhar, ele vai ter que fazer a higienização tanto na entrada, no início da primeira etapa e no final de cada etapa da competição. O árbitro-chefe da cronometragem manual, ele vai ser responsável pela higienização do seu material, que seria a mesa com a cadeira, os lápis, a prancheta, o cronômetro manual, o grampeador, régua, clips, corretivo, se tiver. E, além disso, ele vai usar luva, porque ele vai estar pegando as papeletas de todos os cronometristas, e aí, para evitar ficar indo toda hora na secretaria, ele vai pegar o espelho e vai fotografar série por série. E ao final de cada etapa, ele vai levar todas as papeletas para
as papeletas junto com o espelho, né, que seria o resultado, para a secretaria da competição. Por favor. A higienização do cronômetro manual, ela deve ser feita através do papel. E aqui está falando para fazer com um pouquinho do álcool, porque se a gente colocar muito álcool, tem perigo de queimar o cronômetro. O placar, contagem de volta, sino, cada árbitro, cronometrista designado, ele vai ficar responsável para fazer a higienização. E ele vai ficar até o final. Aqui, essa pista foi montada em cima da de Bragança, tá? O André fez todo o layout, então ele fez, vai ficar, se tiver escada, um em cada degrau, respeitando 2 metros. Mas a gente sabe que, na verdade, não dá para ficar 2 metros, né? E aí fica 2 de um lado, do outro lado, né? Do lado oposto, e aqui está ficando 4, ou então 2 e 2. E se for do outro lado, que seria lá na arquibancada, a gente está pedindo um distanciamento mais ou menos de 3,5 metros para ficar isolado e cada um em um degrau, para não ter contato nenhum. As cadeiras, a escada, a arquibancada, tudo vai ser higienizado pelo árbitro. Isso daí praticamente foi falado tudo lá, Claudinha. A saída do atleta do setor. Após a chegada dos atletas, um árbitro deverá direcionar-se à zona mista, de forma que a permanência deste no setor seja a mínima possível. O ideal é que essa saída seja coordenada pela equipe de árbitros de pista, que vai ser falado na outra semana. Preparação do setor para a próxima fase. No caso dos atletas que cheguem e caiam no setor da chegada, recomenda-se que seja borrifado líquido sanizante no espaço onde tenha ocorrido a situação relatada. Essa ação de borrifar a pista pode ser realizada pelo árbitro da cronometragem manual ou da equipe contratada para a limpeza pela organização do evento. A desmontagem do setor. Ao final do dia do evento ou término da competição, a desmontagem dos equipamentos deverá seguir todas as orientações de higienização e só após será guardadas em seus respectivos cases, caixas que também deverá passar pelo processo de higienização prévia. O material deverá ser armazenado em local definido pela coordenação técnica. Quer dizer, a gente vai ter que guardar tudo bem higienizado e não dá para ficar emprestando, não dá para ficar tirando a máscara, sempre de máscara e se prevenindo. Certo? Obrigada, Gi. Então, gente, hoje a gente fez uma passada bem rápida em cima daquilo que é preconizado no protocolo, né, em competições nacionais. Agora, a ideia dessas videoconferências é a gente escutar vocês, porque a gente tem um tempo para debater quais são as possíveis soluções, né? A gente já viu que alguns estados iniciaram, e a gente gostaria que hoje a gente focasse nas questões das dificuldades encontradas ou das facilidades ou outras propostas que vocês encontraram no acolhimento dos atletas, na passada pela parte que a gente chama de câmera de chamada, né? E também como tem sido ou quais são as dúvidas possíveis, né, em relação à cronometragem manual. Vamos ver, a gente tem aqui o Ricieri, né, o pessoal de São Paulo que já atuou, o Tomires, que eu vi que já entrou na sala, então a gente quer deixar aberto para vocês. Quem gostaria de comentar um pouquinho, compartilhar como é que foi para quem já fez as competições? O Ricieri já fez um questionamento no chat, Claudinha. Vamos ver lá. Ricieri, você não quer abrir o microfone e falar? Isso que eu coloquei é quando possível, não precisa ser agora. Eu falei sobre alimentação, que é um vício desgraçado que alguns hábitos têm, né? De alimentar-se durante
a competição. Precisamos mudar esse procedimento. O que eu vi até agora, Cláudia, o que o André fez aí é um processo de primeiro mundo, que talvez só possa ser utilizado no Brasil, em Bragança, ou em um outro qualquer lugar. Na maior parte das pistas, nós não temos condição de fazer esses procedimentos. E nas competições que nós fizemos até agora, infelizmente, não houve essa possibilidade de fazer esse tipo de câmara de chamada. Que foi lá em Bragança, mesmo assim, não houve a especificação de uma câmara de chamada como está no protocolo, e em Campinas, que as condições são inadequadas totalmente, não é para isso. Então, é realmente difícil de trabalhar, ainda mais com a pouca educação que a maioria das pessoas tem, né, e não respeitar normas, como o uso da máscara, que é obrigatório. Em Campinas, por exemplo, é só ficar aquecendo fora da pista, correndo sem máscara. A gente pede, não coloca. Tem que botar um policial para exigir que eles coloquem a máscara. E os hábitos, na maior parte das vezes, não pedem também para colocar, tem receio, né, de alguma resposta inadequada. Então, nós temos que batalhar para reeducar o pessoal como um todo, para que as normas possam ser seguidas e que tenhamos as competições, pelo menos nesse momento, com mais segurança. Tomires, você está aqui na sala, você quer compartilhar um pouquinho como é que foi? A gente não chama de câmera de chamada muitas vezes, mas é a entrada dos atletas, né? Como é feito esse buscar os atletas para que eles sejam recepcionados e possam adentrar a pista ou ao campo? Ou aí nas competições tem esse formato de câmera de chamada, Tomires? Sim, nós temos. Em Mato Grosso, nós temos felizmente, agora temos, né, com o COT, nós temos um espaço que a gente faz a confirmação, uma sala, em que nós colocamos um protocolo da seguinte forma: a sala, fechamos uma entrada com uma mesa e as pessoas iam periodicamente lá confirmando todas as provas da etapa. Então, todas as provas da manhã, o treinador ia lá, confirmava todas as provas disso. Isso até inviabilizou parte do processo rápido das provas, porque acabou meio que apertando. Aí eles entravam para uma área debaixo da arquibancada, que é onde eles fazem o aquecimento. Ali nós tivemos problemas. Por quê? Porque uma área coberta, Cuiabá, 49 graus na sombra, as pessoas acabam migrando para ali e ficavam, por vezes, a gente tinha que falar com eles para sair, não era o momento da prova, eles ficavam ali. Mas nós já tomamos a atitude para o evento que vai acontecer semana que vem, de nós cercarmos aquele espaço, porque o espaço ele é aberto, vamos dar um jeito de cercar lá, vamos botar uma telinha, vamos fechar todo o espaço ali. E em seguida eles entram para o auditório. Dentro do auditório é a câmera de chamada. Ali são verificados os pregos, o uniforme, e aí eles sobem, saindo por dentro do vestiário, já para a pista, e vai para o FOB de modo geral. Lá dentro, a gente colocou as cadeiras espaçadas, dentro daquilo que a gente deu conta de fazer. As pessoas que entravam, os documentos eram higienizados. O Cláudio, nosso árbitro com essa função, o Cláudio Vanusa, eles faziam esse trabalho. Mas o tempo todo a gente brigando com o atleta. O atleta, por si só, ele não quer usar. O tempo todo ele não quer usar máscara, não quer usar, brigando, a gente está até falando, divulgando no som do estádio, no som do estádio, para que todo mundo pudesse ouvir. Mas, apesar disso, há muita relutância de atletas por tudo que a gente tem feito. Porque eles entendem o seguinte: como a gente criou ondas, a primeira onda foi lá na cidade deles, depois fizeram o teste, entraram para dentro do corte, através do túnel de higienização, todo mundo foi vacinado, árbitros, treinadores foram vacinados. Eles vacinado contra... Vacinado não, testado, desculpa, mentira, não tem vacina. Testado, desculpa.
apesar disso, eles acham que o teste só já resolveu todo o problema. E aí nós estamos tendo dificuldade, sim, Mas conseguiram com fazer eles ainda em aceitar. Conseguiram fazer uma organização de câmera de chamada? Conseguimos dessa forma. Nós temos essa possibilidade. A gente fecha o espaço, só entra ali os atletas da prova mesmo. Sim. O que o Ricelli trouxe, o Tomiro está trazendo, nós temos que ser muito resilientes, né? Insistir, né? Sempre de forma educada, mas sempre trabalhar com os atletas, com os árbitros, com os treinadores, né? Na insistência do uso da máscara e do distanciamento, né? Alguém do Rio Grande do Norte aqui? Que queira comentar um pouquinho como é que foi? Aonde mais teve competição? Santa Catarina? Aqui em Manaus também, nós já Valéria, tivemos 2. Conta para nós, como é que vocês recepcionam os atletas para entrar na pista? Aqui em Manaus, eu não sei se tu conheces, Claudinha, é aberto a Vila Olímpica, né? Então, a nossa câmara de chamada já é ao ar livre. Então, a gente anuncia a prova, chamando os atletas, e a gente sempre enfatizando. Essa última competição, eu fui o som, a locução, que horror. Mas aí o tempo todo pedindo a higienização, o distanciamento, o uso contínuo da máscara. O que a gente enfatizou aqui, o que foi dentro do protocolo, que ele vai entrar com a máscara e ele só vai retirar aquela máscara na hora que ele vai executar a tentativa. O lançamento, a prova dele, entendeu? Isso a gente vai comentar. Na hora da execução. Tá. Então, é isso que foi dentro do nosso protocolo, mas aqui a gente sempre enfatizando respeitando o distanciamento, a higienização. Ótimo. Os setores sempre com álcool em gel, a gente está tendo esse cuidado. A primeira competição, depois do retorno, eu já fiquei no lançamento de dardo, onde a gente teve aquela preocupação de um árbitro ficar na higienização de cada implemento. Valéria, a gente vai falar um pouquinho das provas de campo na quarta-feira, né, só para a gente otimizar aqui nas questões da cronometragem também dá um tempinho, mas você tem algum acréscimo aí em relação ao acolhimento do atleta, como se fosse a câmera de chamada, mesmo que a gente faça de uma forma diferenciada? O que a gente fez era chamando os atletas, até algumas provas a gente chamava nome por nome, o atleta no microfone, para não ter aquele acúmulo de atletas no setor do portão da pista, entendeu? Aí, Valéria... fazendo aquela fila com distanciamento de 1 metro entre um e o outro atleta, a gente sempre exigindo essas normas, esses protocolos. Obrigadão, Valéria. O que a Valéria falou talvez seja a realidade da maioria de nós, né? A gente acaba não fazendo aquela formatação de câmera de chamada, mas a gente chama os atletas para entrar. Então, muitas vezes a gente faz o papel de locução, de câmera de chamada e de árbitro daquela prova. Então, o que a gente precisa estar cuidando? A Valéria comentou aí da questão de chamar no microfone 1 a 1, fazer o perfilamento, né? Então, se a gente tem como regulamento da prova fazer, sim, a conferência de cara crachá, como diz, né? Ou com o documento de identidade, ou com a carteirinha da CBAT, né? Então, isso tudo, quem vai estar fazendo, aquele árbitro que vai estar fazendo, tem que tomar este cuidado. Lembrando, se eu estou pegando num documento que é o do atleta. Então, imaginem, eu vou estar recebendo os atletas, vou pegar o documento, conferir, devolver para ele, isso vai estar acontecendo, eu vou chamando e perfilando, né, nesse distanciamento, que pode ser uma solução, como a Valéria trouxe. Se eu toquei em alguma coisa que não sei se está higienizado ou não, né, eu vou precisar, depois que eu terminar de devolver essa documentação, higienizar minha mão e aí fazer o deslocamento dos atletas para o setor, né? Então, essa pode ser uma solução bastante interessante, né, Valéria, desse perfilamento e a chamada 1 por 1. Alguém mais gostaria de falar a sua realidade ou tem alguma dúvida em relação a esse momento do chamamento dos atletas para entrar para as provas?
Boa noite, Claudinha, a todos, né, da Abrat. A gente voltou aqui no Rio Grande do Norte, a competição, esse final de semana passou, dia 17 e 18. Para nós foi foi rico, né, sem oportunidade. Tava todo mundo na ansiedade de voltar e tal. Eu fiquei na pista como inspetora, mas, tipo, rodei um bocado de coisa, ajudei em um bocado de setor. Então, em termos dos atletas na Câmara de Chamada, quem ficou foi Batista, mas foi bem, assim, chamava em 2 em 2, aí vinha para poder entrar, e também com uma pista aqui, são 6 raias, a do Kaique, aí tava fazendo 2 em 2 ou 3 em 3, assim, na largada, né, do 100, 200, 400, que fosse. E o distanciamento de um atleta para outro era de 1,5 m, 2 metros. Para a entrada, né, Gi? A entrada, para sair por 100 metros, por 200, 400, e assim ia. E também, na entrada, tinha a parte da temperatura, né? Se tivesse acima, não competia e tal. Foi tudo bem organizado. Deixa eu responder. Obrigada, Gi. Eu vi que tem, se puderem colocar no mudo, tem um som saindo no fundo. O Silvio pergunta se dentro do protocolo da CBAT foi regulamentado alguma punição para atleta ou técnico, né, no tocante à desobediência referente ao descumprimento do protocolo na prevenção do Covid. Não, Silvio, a gente não colocou nenhuma punição, mas essa sim é uma preocupação. Lembrando que se o atleta não cumpre algum regulamento ou alguma pactuação feita e se o protocolo vai ser assumido pela federação, todas essas orientações é passado para os clubes, ele pode sim estar executando uma atitude antidesportiva, né? Então, tem sim uma punição prevista pelo nosso livro de regras e não pelo protocolo. Tá? Agora, o próprio regulamento da competição pode prever algumas punições, sim, mas daí vai ser pelo organizador ou pela federação, se tiver esse formato de punição específica por algum não cumprimento, tá? Mas no meu entendimento, não sei se alguém faz alguma leitura diferente, o fato de uma pessoa tentar entrar com uma sapatilha com 20 pregos, ele não pode entrar, e se ele insistir, né, ou fizer alguma atitude de que vai entrar de qualquer forma e não respeitar, né, digamos, a própria autoridade do árbitro, ele está cometendo sim uma atitude antidesportiva. E se naquele momento a recomendação é distanciamento, é uso de máscara, tem que higienizar a mão antes de entrar na câmara de chamada, e ele não executa, então ele não está sendo, né, não está cumprindo as regras da competição que naquele momento estão sendo pactuadas, inclusive com as autoridades sanitárias que estão autorizando a execução daquele evento, né? Não sei se respondi, Silvia. Vamos, então, passar um pouquinho para a cronometragem manual, se ninguém quer fazer mais algum questionamento ou levantamento em relação à forma da entrada dos atletas, Cláudia, né? Cláudia, aqui é Jonilson. Oi, Jonilson, diga lá, depois o Jurandir. Só uma pergunta para os árbitros aí que tiveram competições nesse final de semana, só para compartilhar como é que foi, isso que eu queria escutar deles. Os atletas que entraram no campo atlético, passaram pela câmara de chamada, eles entraram no campo com mochila, sem a mochila, conseguiram convencer os atletas a entrar só com a sapatilha, só que o que iria utilizar no campo atlético. Tiveram alguma dificuldade nisso ou não? Vamos lá, eu não participei de nenhuma. Quem que participou e poderia só sinalizar isso? Bom, Oi, Cláudia. aqui... Fala, Valéria, depois Ricieri. Vai lá, Valéria. Bom, aqui nas provas que eu coloquei para dentro e na prova que eu arbitrei, os atletas eles entraram com a sapatilha, tá? Só com a sapatilha e pronto para competir, sem mochila. Isso, sem mochila.
Na prova de campo que eu estava, eles não entraram com mochila, entraram somente com a sapatilha e o pozinho, a magnese, o potinho em mãos. Obrigadão, E a Valéria. toalha pessoal de cada um, né? A toalhinha que eles usam para secar a mão, essas coisas. Obrigadão. Ricieli. Por aqui, os atletas de pista, todos entram já prontos para competir. Os de campo, alguns levam material, outros não. Então, sempre nós temos na mesa o álcool em gel para o pessoal utilizar, tanto a arbitragem quanto atletas. Água também é de copo descartável. Obrigadão, Ricieli. Valeu, obrigado, Cláudia. Obrigadão, Imagina, tranquilo. Janilson. Valeu. Jurandir. Oi, Claudinha. Boa noite a todos. Colocação rápida em relação ao que eu escrevi no chat. Aqui não tivemos competições ainda, mas eu imagino como seria. Eu faria no formato de, como eu já havia conversado contigo, um ato de cada setor seria designado para fazer essa confirmação, aqui também é espaço aberto, né? Então, teria, por exemplo, salto de distância, teria uma mesa para salto de distância sinalizado, parecendo todos não viessem ao mesmo tempo formato pela EPEMAS, né? No arremesso do peso, a outra mesa com ato designado ao arremesso do peso, para já fazer a confirmação e todos os protocolos devidos e já levar direto para a área de competição. Eu faria nesse formato. Aqui na live são 4, 5, 6 provas às vezes acontecendo ao mesmo tempo, né? Para evitar aquele movimento todo num local só, e espalharia as mesas com cada prova certinho. Talvez seja até uma opção aí para outros grupos também tem o mesmo espaço, né? Obrigada, Jurandir. É uma sugestão bastante interessante. Você pode colocar, por exemplo, uma plaquinha escrita de qual que é a prova, que os atletas sabem para onde se direcionar. Exatamente. Já afasta eles também nisso, né? Não esquecendo, né, de que quando vai montar o setor, né, tanto a preparação mostrada ali do material que o André preparou, quanto da Gi, né, mostra a importância da higienização. Então, vai montar o setor, já higieniza. Terminou de usar, alguém vai lá e vai higienizar esse setor, tá? Ou a mesa que vai ser utilizada aí, no caso, como a sugestão dada pelo Jurandir. Mas vejam, gente, obrigada a você. Eu acho que essa é a ideia, né? Quem tem sugestões, a gente precisa compartilhar, porque acaba ajudando, né, no manejar da situação, principalmente no enfrentamento de uma situação como essa que o mundo está vivendo, né? Mas vamos lá. Em relação ao cronômetro manual, quem atua com cronômetro manual e gostaria de fazer alguma colocação, se aquilo que foi colocado é impossível, é inviável, ou tem alguma outra sugestão ou dúvida, quem gostaria de fazer colocações? Shirley, você atua no manual? Claudinha. Diga, Cris. Daí eu encho o saco. Seguinte, não, no manual, eu acho que tem que continuar fazendo finalização, tudo. Quem puder dos árbitros... Muito baixo o volume do próprio cronômetro. É ideal também, por quê? Porque, por exemplo, eu levo o meu, quando eu ajudo a agir, quando eu vou lá na escada e ajudo a agir, eu tenho meu cronômetro, então eu uso o meu. Eu não tenho que ficar usando os outros. Isso também facilita muito, né? Para proteger a gente e proteger também os outros, né? A gente está usando seu próprio equipamento. Porque tem vários árbitros que têm, né, seu próprio equipamento. Então, eu uso várias vezes isso. Obrigada, Cris. É uma Cris. coisa que ajuda. Imagina, de nada. Quando a gente tem o nosso próprio jogo de cartões, né? Quando a gente vai trazer a caneta de casa, vai trazer o material de casa, quem tem cronômetro e leva o cronômetro, é importante seguir a orientação que a Gi trouxe ali. Mesmo que seja nosso, higieniza, de preferência, né, com aquele paninho específico, não vai borrifar o álcool em cima do equipamento, que a gente destrói o equipamento, mas como a Cris reforçou aqui, a gente não pode compartilhar. Mas não tem como não compartilhar. Eu vou trabalhar de manhã e à tarde vem outra pessoa no meu lugar. O que é que a gente precisa? Higienizar. E se a gente tiver
usando máscara, higienizando as mãos e não passando a mão na boca, nos olhos, né? A gente está se protegendo. Gente, a vida vai continuar, aquilo que a gente comentou na quarta-feira. Não vai existir pós-Covid, vai existir pós-pandemia, né? Com ou sem vacinação, a gente vai precisar aprender a fazer esse novo movimento para que a gente se cuide e cuide do outro. Então, esse mesmo que precise compartilhar, se eu tenho que compartilhar por algum motivo, higienizar após eu utilizar e a outra pessoa vai higienizar antes dela utilizar, né? Obrigada, Cris. Cláudia, eu queria fazer uma pergunta. Fala lá, Luiz. O pessoal que já fez, né, a competição, nós estamos a caminho de fazer, eu participo direto da cronometragem, cronômetro lá. Então, a minha pergunta é, as provas estão atrasando mais em decorrência, né, como foi o programa horário, se houve alguma mudança no programa horário, alguma coisa do tipo? Porque eu acredito que vai demorar um pouco mais, né, as provas a serem realizadas. Tomires, teve muito atraso aí? Como é que foi, Ricieri? Não muda nada, não. Não muda nada, não. Não tem por que mudar, porque você higienizou no começo, é só fazer a aplicação do distanciamento e segue o jogo. Não tem, não. Ricieri? Não houve atraso. Agora, nós temos uma preocupação grande com relação a corridas em raias marcadas. E quando se corre 5.000, 1.500, 800, todo mundo corre junto, e a gotícula do suor ou da respiração vai para de trás, não tem jeito. Então, eu acho que tem que repensar um pouquinho as coisas aí. Não houve atraso, dá para levar tudo em ordem sem problema nenhum. Beleza. Davis, Santa Catarina fez um evento também, vocês tiveram um atraso, você verificou como é que foi a cronometragem manual, se teve alguma situação diferenciada? Boa noite a todos aí. Tudo bem? Está ouvindo? Sim. Então, estou aqui. Santa Catarina, a gente teve o primeiro campeonato sub-20, né? Estadual sub-20 foi na cidade de Timbó, mesma cidade que a gente realizou ano passado os Jogos Escolares Brasileiros, né? Jogos da Juventude, no fim do ano. A gente teve atraso, né, na parte de pista, mas o atraso foi de meia hora somente no período da manhã, né? Então foi um atraso que a gente não considerou tão relevante, porque tem aqueles protocolos iniciais também de fazer abertura de evento e tudo isso, então estender um pouquinho a abertura, né? Então foi mais em relação a isso. O atraso não foi tanto em relação ao andamento das provas. Da cronometragem, a gente não tinha um número suficiente de cronometristas, porque se tivesse um número suficiente de cronometristas, com certeza a gente teria um pouco de problema ali, porque a escada que eles têm em Timbó é uma escada pequena, bem curta, né? Então, como a gente tinha um número pequeno de cronometristas, felizmente, nessa situação não tivemos problema de manter o distanciamento e em relação, se a gente respeita os protocolos, né, respeita esse protocolo, não tem problema nenhum. A gente ficou com o face shield, a gente ficou também com a máscara. Eu tive um problema no início, que o meu face shield ele embaçou, só ficava embaçado. Então eu tive esse problema bem sério, principalmente depois na marcha, fui arbitrar a marcha, não conseguia arbitrar direito com aquele negócio, que ficava inteiramente embaçado. E para a gente que está no cronômetro ali, precisa visualizar muito bem, né? Então, até me ajustar nessa questão ali foi um pouquinho complicado, né? Cuidar em relação para eu conseguir visualizar bem o cronômetro, visualizar bem as chegadas. Então, isso foi um fator que demorou um pouquinho, mas a gente vai se ajustando, né? Mas creio que foi isso só que aconteceu. Respondido a dúvida? Obrigadão. Até o Davis tocou numa situação do face shield, né? O face shield é recomendado principalmente para as pessoas que têm contato com alguém que fica falando. Então, por exemplo, aquele árbitro que está na súmula e o atleta vem dizer sempre que muda a posição do poste no vara, por exemplo, né? Ou vem na altura para dizer que não vai naquela altura, só na próxima elevação da barra, né? Então, para o cronômetro, o ideal é que a pessoa que está
coordenando, né, o chefe da cronometragem que fica recebendo as papeletas, ou que as pessoas vêm tirar dúvida, talvez possa usar o Face Shield. Agora, não esquecer, o Face Shield sozinho não protege a gente, tá? Tem que usar a máscara facial e aí o Face Shield. Não esqueçam disso, por favor, tá bom? Cláudia. Diga, Ellen. Oi. O Joel está perguntando se ele pode dar uma palavrinha com você. Aqui, com quer um grupo. falar com sobre cronometragem Se for sobre a cronometragem ou a câmera de chamada, beleza, senão só falta 5 minutinhos e depois ele pode entrar. É sobre esses temas? Não, então ele espera. Pode terminar que ele espera para estar conversando com você. Beleza. Só com um grupo, né? Uhum. A gente não fecha a sala, mas daí só para a gente respeitar quem precisa sair às 8, beleza? Tá bom, tá, obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida em relação à cronometragem manual ou sugestão, né, para poder trazer isso para a realidade? Posso fazer uma pergunta, Claudinha? Deve, Ju. Olha só, eu estive pensando que eu não trabalho muito na cronometragem, mas entendo da dinâmica, né? Eu vou assistir. Eu tenho a impressão que é o setor onde há mais dificuldade em relação a esse distanciamento, né? Eu estava pensando aqui. Exatamente. Aí o Davis falou até a respeito que não estava com cronômetros suficientes, né? Então ele não teve dificuldade por causa disso. Mas não seria uma possibilidade de evitar provas, por exemplo, de raio-x nessas questões? O protocolo coloca isso e nós vamos falar quando a gente for comentar sobre Não, eu sei que vai ser falar depois, né? Não, mas assim... Porque eu acho que me preocupa essa questão desse espaço, né? Você perde muito, né? Quando a gente fala de não usar raia cheia, né, que a gente vai comentar na pista, tem um número X de cronometristas que a gente vai precisar. Se for utilizar raia cheia, aí tem outra formatação. Mas a Gi mostrou para a gente lá algumas sugestões, porque o cronometrista precisa ficar na linha de chegada, né? Nem sempre a gente tem uma estrutura como uma escada, às vezes as pessoas têm que usar cadeira, né, e aquela cadeira de plástico, e daí fica um do ladinho do outro, ou um atrás do outro, ou um em pé e outro sentado. Então, uma das possibilidades de disposição dos árbitros é alguns para dentro e alguns para fora, né? Isso é um pouco ruim, porque se são muitas séries, o que vai dificultar é que daí quem está de um lado vai ter que ir até o chefe para levar esse resultado. Ou o que a gente vem discutindo, que apesar da gente recomendar que o árbitro não use o celular lá dentro, vai ser sim um grande suporte, uma ferramenta tecnológica importante, que ao invés de eu ficar levando a papeleta, né, eu mando lá no WhatsApp ou em qualquer outro aplicativo o resultado ali para o chefe, e ele já vê no grupinho ali qual que foi, né, o resultado de cada um, né? Então, é uma forma também de ajudar com a tecnologia. Mas brigadão, Ju. Tem um programa instantâneo que depois eu vou procurar os detalhes, que a gente usou aqui na corrida de rua. A gente tirava a foto das passagens em tempo real, já mandava direto, tá? Talvez seja uma possibilidade. Boa. Vou procurar saber direitinho e faço depois, tá? Beleza. Fica esse comprometimento aí com o grupo de você trazer essa possibilidade, tá bom? Pessoal, mais alguém tem alguma sugestão? Lembrando que agora esses modelos de videoconferência a gente vai trazer o que é o preconizado pelo protocolo, e aí o que a gente precisa é que vocês tragam as dúvidas de vocês, né, a vivência de vocês, para que as outras pessoas que ainda não tiveram a possibilidade de iniciar as competições vejam aquilo que deu certo, aquilo que foi difícil de fazer, para que ajude a manejar as competições da melhor forma possível a partir de agora, tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão a gente considera encerrada essa videoconferência, né? A gente vai abrir para o Joel, e não esqueçam de estar participando na segunda-feira, que a gente vai falar sobre partida e pista, e na quarta-feira de todas as provas de campo. Quarta-feira vai ser meio puxadinho aí para a gente estar conversando, mas lá, se tiver alguma outra situação, a gente define outras possibilidades para fazer a devolutiva para todo mundo, tá bom? Então, Cláudia, grande beijo. Diga. Então eu vou encerrar o Facebook Uhum. e parar de gravar. Beleza, Joel.
Boa noite, Boa noite, valeu, Antônio. pessoal. Valeu. Joel.